Bom dia, amigos. São 11 horas e 7 minutos. Está começando mais um programa Entre Amigos. Eu sou Silvio Silva. Vocês podem participar do programa pelas redes sociais. Você pode me seguir no Twitter, @SilvaSilva. Também você pode participar pelo Twitter da Vox, que é Vox_FM. Você pode ligar para cá para a rádio também, o 3642-6804. Eu estou sozinho por enquanto, Marcelo Ramos está chegando. Eu quero começar o programa dando os avisos para o pessoal da comunidade do Aleixo que está acompanhando. No sábado que vem nós vamos ter o campeonato de futsal adulto na quadra do Jardim Paulista. As inscrições R$30 e mais 3 quilos de alimento não perecível que vão ser doados para a paróquia de São Paulo Apóstolo. A premiação vão ser troféus e medalhas e o que for arrecadado nas inscrições. Maiores informações vocês podem procurar o Frank Sardinha, que é da Liga Desportiva. Você pode ligar para o 8170-1282. De novo, 8170-1282. Você pega mais informações sobre esse torneio. E no sábado também, na própria quadra, as mães que comparecerem vão receber uma senha. Vão haver alguns sorteios de brindes para as mães em comemoração ao Dia das Mães. Então você, mamãe, que mora na comunidade do Aleixo, compareça lá no sábado e concorra a esses prêmios aí. O apoio, a organização é da Liga Desportiva e tem o apoio do conselheiro Daniel Serrão. Também lembrando, pessoal, que hoje tem jogos do campeonato de Master no campo do Vicentão a partir das 4 da tarde. Você aí que está participando, que está acompanhando, não tem nada para fazer hoje à tarde, então dê um pulinho lá no campo do Vicentão, acompanhe os jogos. É muito legal, você vai lá e vê muita gente no campo, é muito bacana. Outros anúncios, um grande abraço para o pessoal que está acompanhando pela rádio, pelo 87.9. Vou colocar música aqui, que eu estou sozinho, organizando aqui, já a gente volta direitinho. Beleza, pessoal? Até mais. Pessoal, bom dia, o Silvio já deu aqui o bom dia a todos, já começamos Entre Amigos, sou eu, Marcelo Ramos, já acabei de chegar aqui na rádio, cheguei um pouco atrasado, e quando cheguei o Silvio estava dando os avisos da comunidade. E aproveitando, Silvio, que nós somos muito ouvidos não só aqui no Adrianópolis, mas também no Parque 10, é uma área onde a Vox chega e tem cada vez mais audiência pela frequência 87.9, fora a internet, o www.voxfm.com.br. E Silvio, aproveitando aí essa grande audiência que a gente tem da moçada do Parque 10, eu estava fazendo a minha corrida matinal e acabei de passar ali no CSU do Parque 10. E vi que lá no CSU do Parque 10 está tendo um feirão de carros. Todo o estacionamento do CSU do Parque 10 ocupado pela empresa JK Veículos, que está vendendo carro dentro do CSU do Parque 10. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que eles pegaram o resto de grama que existia no campo de grama sintética e arrastaram toda essa grama para o final para usar o campo de grama sintética como pátio de estacionamento de carro do feirão de automóveis da JK Veículos. Se a polícia correr lá agora, ainda dá para prender em flagrante por crime contra o patrimônio os proprietários dessa empresa e também os representantes da prefeitura que autorizaram esse absurdo. A comunidade do Parque 10, eu vi muitas pessoas caminhando e eu tirando foto lá, e as pessoas me parabenizando, pedindo que denunciasse, porque tem que acabar essa bandalheira no CSU do Parque 10. Aquilo ali é um espaço de lazer, de esporte e lazer da comunidade. Aquilo ali não é espaço de comércio de ninguém. Infelizmente, você pode ver a foto, você que está nos ouvindo, ou que pelo rádio ou pelo computador e que tem acesso agora ao computador, você pode ver lá as fotos no meu Twitter, Marcelo_Ramos, e também no meu Facebook. Facebook eu peço para você adicionar no Marcelo Ramos Perfil 3. Você vai ver o absurdo que são as fotos do que fizeram e estão fazendo, porque o crime continua lá. Eu peço inclusive à polícia. Eu conversei agora há pouco com o vereador Elis Emanuel, que se comprometeu a ir fazer uma ocorrência policial lá no 10º DP, né, no 10º DIP, para que a polícia tome medidas imediatas e, se possível, suspenda nesse momento, imediatamente, esse absurdo que é esse feirão de carro que está acontecendo no CSU do Parque 10. Silvio, você comentou, e eu lembro que você, durante muito tempo, acompanhou um embate entre dois vereadores
sobre o CSU do Parque 10, não foi isso, Silvio? É isso mesmo, Marcelo. O CSU do Parque 10 ele é administrado pelo vereador Gilmar Nascimento e já há algum tempo teve um embate entre o vereador Gilmar e o vereador Wilker Barreto sobre administração, porque o CSU do Parque 10 dá muita gente, um grande... muita gente participa, e não só do Parque 10, como das mediações. Eu costumo muito ir ao CSU, vou correr lá também. E é voto, né? Muitas pessoas, são muitos votos, então a briga na época era sobre quem iria administrar, quem ia ter o seu nome citado como apoio nos eventos que acontecessem lá. Essa semana Agora eu me admiro, Silvio, é até importante a gente refletir sobre isso e os moradores do Parque 10 refletirem sobre isso. Como é que alguém vota numa pessoa que permite empurrar toda a grama do campo sintético para fazer daquilo ali um pátio de estacionamento? Retira a área de prática de esporte, que é o CSU vem com essa finalidade, práticas esportivas, práticas sociais, e para um evento privado, um evento que visa lucro, e aquilo não deve ter sido de graça. Eu acho que o administrador, não simplesmente alguém chegou lá e falou, olha, eu queria usar esse espaço para colocar para vender carro, tu deixa? E ele chegou e falou, não, beleza, você vai lá, não tem problema nenhum. Não, certamente não aconteceu assim. Isso não acontece assim. É pago, será, senhor? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Não deve ser de graça. Porque você está ocupando um espaço que é para prática desportiva. O campo, exatamente o campo. Você tem uma área até maior, mas na verdade você não tem muito o que falar para tentar defender essa prática, porque não tem nada a ver, não está associado com a finalidade do CSU. Sim, exatamente. E não é a primeira feira. Já tiveram outras feiras lá também. Deveria, inclusive, ser proibido isso, né? Eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Esporte, uma das grandes brigas que eu fazia era isso. Ninguém usa igreja para fazer campeonato de futebol, então quadra não é para fazer culto. Né? E a mesma coisa, ninguém usa o pátio de uma empresa de veículo para fazer um campeonato de vôlei, então não é para usar o espaço do CSU como pátio de venda de veículos. A briga entre o Wilker Barreto e o Gilmar Nascimento é justamente para ter naquelas faixas, você entrando no CSU, perto daquela lojinha de coco, você tem lá vários cartazes de vários eventos e apoio, vereador Gilmar Nascimento. A briga era para qual dos dois vereadores ia ter o seu nome estampado ali. E essa semana teve um evento lá, que era o aniversário do Conjunto Castelo Branco. Tinha um palco lá também, mas o palco não impedia as práticas esportivas, estava no estacionamento. Mas a cada 10 minutos, muito obrigado, vereador Gilmar Nascimento, por ter dado o apoio, esse tipo de coisa. Muita indignação, viu, Silvio, aqui nas redes sociais. O Alexandre Ribeiro da Silva diz que a culpa é de quem deixa fazer o feirão, é verdade, a culpa é da Prefeitura de Manaus. A Márcia Assunção diz, caraca, isso é um absurdo. A Yasmin Martins disse, isso é pura sacanagem. A Sheila Souza, falta de respeito com os usuários do CSU. A Mônica Dantas diz, vergonha, estávamos na seletiva do campo e fiquei triste, outro espaço nosso abandonado. A Socorro Pereira, absurdo, falta de compromisso das autoridades com a população. O Ivan também faz a crítica dele, chama o povo covarde, que não tem coragem de criticar. O Alexandre Ribeiro da Silva diz, antes era uma banda que tinha um local que deixava tudo sujo e quebrado. E tem mais, Silvio, aqui o povo tá nas redes... Tem o Paulinho aqui, o Paulinho, @Paulinho, _PD, o camarada que ajudou o parceiro do blog Parcialmente Parcial, ele tá aqui dando o seu testemunho também. CSU do Parque 10, um absurdo, desde quarta-feira atrapalhando o lazer de muitos frequentadores. O Paulinho, ele corre lá, tem um professor de educação física que dá essa ajuda para ele emagrecer. É o Rogério? Deve treinar. Tem um bocado de professor lá. Inclusive passei hoje lá, estava uma turma lá treinando. Aqui também a Camila Sidu parabeniza pela iniciativa de denunciar. O Neto Jacaré, meu companheiro lá do Neto Jacaré, presidente do bairro da União, boa, deputado, isso é uma palhaçada. A direção do CSU, comandada pelo vereador Gilmar Nascimento, já recebeu várias reclamações para a retirada desse carro e fazem ouvido de mercador. Pois agora eu queria ouvir a indignação, que era concorrente, a indignação do vereador Wilker Barreto sobre essa permissão do vereador Gilmar Nascimento, que administra hoje o CSU do Parque 10, em cima desses eventos privados, eventos que visam venda de veículos, beber lucro, e está atrapalhando a prática esportiva, que é a finalidade do CSU do Parque 10. Pois é, isso é um absurdo. Eu quero pedir providências imediatas. Segunda-feira estarei eu, o vereador
Elias Emanuel e o vereador Joaquim Lucena representando ao Ministério Público, e espero que o vereador Elias Emanuel, quer dizer, tenho convicção de que o vereador Elias Emanuel, como se comprometeu comigo agora há pouco, irá à polícia, a 10º DIP, fazer ocorrência e pedir que tome providências imediatas contra essa bandalheira. O Carlos Félix, nosso amigo Carlinhos Félix, para mim é o Tafarel, né? Também tá aqui curtindo e parabenizando a iniciativa. O Vitor RV diz que absurdo. O Juan Vieira, tinha outro lugar para fazer isso não. O Carlos Marques diz, apesar do sintético estar em condições precárias, é lamentável. Isso principalmente porque deve ter alguém ganhando para permitir isso. Aqui pessoas, a Nazaré elogiando a iniciativa, o Sandro dizendo que é o capitalismo, o Francisco Neto dando ao erário, esse povo é acostumado a fazer isso. O Carlos Maurício, não acredito nisso, alguém deve ter autorizado isso. Será que a JK tomou essa iniciativa? É claro que a prefeitura autorizou e deve estar cobrando. A culpa de quem administra o CSU do Parque 10. Quinta-feira estive aí. Já dá maior confusão por causa dessa feira de carros. Billy, deputado, você está corretíssimo em fazer isso, pois eles não têm nenhum direito de fazer do patrimônio público. Mas venhamos e convenhamos, essa grama já estava aí mais do que acabada. É verdade, a grama estava muito ruim, muito acabada. O prefeito prometeu desde o início da sua administração reformar esses campos e não reformou nenhum. Agora a grama está acabada, não autoriza uma empresa privada a ir lá arrastar e fazer do campo seu estacionamento. E também aproveitar aqui e falar com o vereador Fabrício Lima, que era ex-secretário municipal de esporte, que tanto lutou aí pela recuperação de campos e quadras na cidade. E, Fabrício, dê uma olhada nisso daí. Eu, inclusive, mandei uma foto. Na hora, mandei pelo Twitter do Fabrício, espero que ele também possa agir, porque até para ser base de governo tem que ter atitude republicana e eu tenho certeza que posso esperar isso do Fabrício. Eu tentei ligar para o Fabrício agora pela manhã, eu não consegui, mas acabando o programa eu vou voltar, ligar para ele, vou insistir, vou falar o que eu tenho que falar com ele, vou insistir nesse assunto, ver se ele vai tomar alguma providência também. Pois vamos fechando esse tema, um absurdo, uma vergonha, uma palhaçada o que está acontecendo no CSU do Parque 10 com aquela feira de carros e mais grave ainda, com a grama sintética toda retirada pela empresa JK Veículos. Não compre carro na JK Veículos, ela é depreciadora do patrimônio público. Ela é depredadora do patrimônio público. Ela é inimiga da cidade de Manaus. Eu divulguei agora também DRT na foto do Marcelo. Está no meu Twitter, no meu Facebook e na página do blog no Parcialmente Imparcial. Vamos lá. Silvio, não tem como não falar do Quinteto Fantástico, né? Não tem. Vamos lá. Eu já vi aqui que tem um texto do Ismael. Quem botou essa árvore no meu jabuti? Eu ainda não li, mas o título é bem a cara do Ismael, que é, sem dúvida, dessa nova geração, o melhor articulista que existe hoje em Manaus. Daqui a pouco eu vou ler, Ismael. E hoje eu prometo que não vou tocar samba. O Silvio já tinha até selecionado um samba aqui como a próxima, mas eu já vou mudar. Não vai ser samba, Silvio. Tá, a gente vai mandar Silvio, bala agora. E o Quinteto Fantástico? Vamos lá. Então, eu também escrevi essa semana sobre o Quinteto Fantástico é um assunto que vai exigir um pouco mais de tempo. Então vamos começar. Daqui a pouco a gente ouve uma música para aliviar, para o pessoal emitir suas opiniões aí sobre o Quinteto Fantástico no Twitter e no Facebook. E a gente faz a introdução, ouve uma música e depois volta ainda com o Quinteto Fantástico e com essa história aí da briga entre o governador e o senador. Isso aí. Eu escrevi também sobre esse texto, sobre esse assunto. Eu acompanhei no jornal à noite, né, quando eles deram a matéria numa crítica na TV, que foi capa do jornal do dia seguinte. Eu escrevi, mas o que mais me causou espanto era... Tudo bem, o assunto é polêmico, é um absurdo que foi feito, o governador precisa tomar alguma providência urgente sobre o caso, mas o que me causou espanto foi a repercussão tardia do episódio. Não. Silvio, aqui é bom porque nós somos democráticos e nós podemos divergir. Eu discordo que a repercussão tardia seja mais espantosa do que o fato em si. Eu não quero nem saber da repercussão tardia. O importante é o fato em si. E o fato em si é gravíssimo e precisa ser averiguado. Porque a Casa Civil hoje, Silvio, eu até polemizei isso no Twitter ainda agora. Eu estava acompanhando. A Casa Civil arrumou um culpado. O culpado para a Casa Civil são os aprovados no concurso que não entraram na justiça
contra os que foram nomeados ilegalmente. Isso é uma brincadeira. Mas pelo que eu estava acompanhando, Marcelo, do episódio... Mas não é para você não falar, não. Pode falar do atraso. Eu só discordo. Eu vou mandar. Assim, eu citei no meu texto, inclusive vocês podem conferir no meu blog, parcialmenteimparcial.com.br, é o post da semana. Eu falo que isso já é uma história antiga. Há 2 anos você vê anúncio, você vê matérias de jornal, você vê matérias na internet falando do episódio, falando de recursos, de liminares, de cassação de liminares, da revolta dos candidatos que estavam acompanhando tudo isso e não tinham os seus pedidos atendidos. Eu também acho que acabou sendo bacana a repercussão, porque só diante de repercussão na imprensa que o poder público costuma tomar alguma providência. Isso aí aconteceu com o episódio das viaturas que andam com placa fria, aconteceu com o episódio do concurso da Defensoria Pública. Por sinal, nas viaturas que andam com placa fria, você pegou um furo da crítica. Pois é, e a crítica, de novo, não cita o blogueiro. Não é vergonha, pô, eu pego fonte de vocês, falem que pegaram fonte de mim, pô. É legal. Mas enfim, só depois que caiu na imprensa, que correu o risco de cair na imprensa a nível nacional, que o poder público vai e toma alguma atitude. Então, se é para ser corrigido esse problema, que já acontece há 2 anos, a nomeação foi feita em abril do ano passado. Tem uma das nomeações. Se para ser corrigido tem que ser dessa forma, então que seja dessa forma. Então achei bacana, comecei com o Leandro Prazeres ontem, parabenizei pela matéria. E eu não acho o mais agravante pela demora. Eu só achei estranho o porquê só agora, mas enfim, antes tarde do que nunca. É verdade. O importante é que a TV e o jornal fez a matéria, está repercutindo a matéria, está pressionando que providências sejam tomadas, e eu achei absolutamente estranha e atrapalhada as declarações do governador, quando entrevistado disse, não, eu fiz o que a justiça mandou. A justiça não mandou em momento nenhum ele nomear. A primeira liminar foi deferida para a correção da prova deles, ainda isso, declaração da própria juíza, a doutora Etelvina Lobo. Mesmo com a prova deles corrigida, eles continuaram fora dos classificados. Ora, não tem como alguém que está em 1011 passar para 200. É impossível. Nem que tirasse 10 em tudo, não conseguiria. Então, a juíza extinguiu esse processo. Eles entraram com outro processo que o doutor Jomar Fernandes deferiu uma liminar autorizando eles a fazerem o curso. Essa liminar foi cassada pelo desembargador Paulo Lima. Portanto, eles deveriam ter sido retirados da sala de aula do curso quando a liminar foi cassada. Ainda assim, o governo do estado permitiu que eles fizessem todo o curso e nomeou sem que exista nenhuma ordem judicial para nomear. E mais, sem que eles passassem pelos testes físicos. Eu não sei os outros, mas o filho do Mário César, ele não faz 2 barras, ele deve pesar uns 150 quilos. Ele não corre 2 quilômetros. E para fazer isso tinha que fazer acho que 15 apoios, 12 barras e correr 6 quilômetros. É uma brincadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto com a população de Manaus. E quem paga o preço dessa conta, Silvio, é o povo. Esse rapaz já foi envolvido naquele crime lá em Presidente Figueiredo, já xingou um deputado pelas redes sociais e se demonstra alguém completamente despreparado para o exercício do cargo. Aí você imagina a contradição. Alguém que tem como função do seu cargo garantir o cumprimento da lei, fraudou a lei para assumir esse cargo. Isso é algo absolutamente contraditório, uma ofensa contra o Estado Democrático de Direito, contra as nossas instituições. E a declaração do governador eu chamo de atrapalhada pelo seguinte: primeiro, não houve ordem nenhuma judicial para ele nomear. Se ele já sabe, e hoje ele já sabe que não existiu ordem nenhuma para ele nomear esses 5 abençoados, né? Ele deveria, com base na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a administração a anular os seus atos quando eivados de vício de legalidade, simplesmente declarar nulo o ato de nomeação dos 5. O governador, se não fizer isso na próxima semana, eu vou ter que passar o constrangimento, que não me interessa, de ajuizar uma ação por crime de improbidade administrativa contra o governador do estado. Porque, no limite, o responsável pela nomeação ilegal é ele. Já estive no Tribunal de Contas do Estado na última sexta-feira.
O processo está com a procuradora Fernanda e segunda estou protocolando uma petição com ela pedindo que ela ajuize uma cautelar para que o tribunal, que tem primazia nas questões de nomeação de pessoal, Tribunal de Contas, já dê uma ordem determinando a imediata demissão desses 5. Isso é um absurdo, essa situação não pode perdurar, porque ela ofende o Estado de Direito e mais do que tudo, porque ela desestimula as pessoas de bem que estão se preparando, estudando e que ainda acreditam que depois da Constituição de 88 a única forma de acessar ao serviço público é pelo mérito e pela aprovação em concurso público. Eu acho que esse realmente é o ponto, Marcelo, quando você fala sobre as pessoas que se dedicam muito para os concursos públicos. Acho que tem que trazer esse assunto mais para as famílias, que para as famílias não enxergarem isso como um assunto de longe, eu estou aqui. Pense você, o seu filho aí que estudou pra caramba, terminou uma faculdade com muito suor, se prepara para o concurso público, tendo no concurso público aquela segurança da estabilidade de emprego, de um salário melhor e tudo mais, e vê tudo passado por cima de todo aquele esforço por causa de uma canetada, por causa de uma afinidade, de um parentesco ou de uma camaradagem, entendeu? Então, vocês têm que se colocar nessa situação e não imaginar que é um assunto à parte e você está só assistindo o que está acontecendo. É importante que as pessoas entendam isso, que isso não é um problema entre os 5 e o poder público, ou entre os outros 100 que estão querendo entrar. Não, isso é um problema de Estado, isso é um problema de toda a população. Isso ofende o Estado democrático de direito, desmoraliza as nossas instituições e desmoraliza um patrimônio do povo brasileiro, que é a garantia de que acesso a cargo público só por concurso público. Esse governador está sendo marcado pelos escândalos envolvendo os concursos públicos realizados na sua administração. Foi assim na Defensoria Pública e tem sido assim agora no concurso de delegado da polícia. O governo precisa moralizar isso imediatamente. O que é estranho é que ontem a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Cabo Maciel, homenageou a ONG que fez o concurso público de delegado e de policiais da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Ei, Amazonas, terra boa, Manaus! O lance, Marcelo, também, é que já existe uma lenda de se falarem que concurso público é tudo carta marcada. Então, por mais que isso não aconteça, mas existe essa lenda da população falar, não vou fazer concurso porque concurso é carta marcada. Aí aparecem esses escândalos. Tivemos 2 recentemente, né? Então, aumenta mais essa lenda, aumenta mais esse descrédito com a realização de concurso público. Temos agora o concurso do Implub, que saiu agora recentemente a lista de aprovados. Vamos ter outros concursos também. Todos os últimos concursos foram bandalheira. Do Manaus Trans foi anulado, da Guarda Metropolitana foi anulado por suspeita de fraude, todos. O único cabaço que ainda tinha, que era o vestibular da UFAM, teve problema há 2, 3 anos ainda atrás. Pois é, aí aumenta o descrédito e as pessoas começam a não só achar, mas a ter certeza que sempre existe fraude no concurso público. Agora tem uma coisa por trás disso, que é essa bandalheira de contratação de ONGs para burlar a licitação para a realização de concurso público. Para realizar concurso público tem que ter licitação. E aí, se tiver licitação, quem vai ganhar? A CESP e o UNB, quem vai ganhar a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, e você vai ter uma tranquilidade maior. O poder público, ultimamente, tanto o governo do Estado como a Prefeitura, para burlar a licitação, contratam mais ONGs que ninguém nunca ouviu falar e, de repente, estão fazendo concurso público por aí. Isso é uma grande brincadeira. Mas, anunciando já a chegada aqui do Andrés Pascal, corintiano, sofrido, apanhou da Ponte Preta. Né? Acho que tu não pode falar muito de futebol também não, Marcelo. Mas vamos falar pro final. Mas vamos deixar, o futebol é sempre no final. Vamos de música, dar um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais Quinteto falando Fantástico. Mais um pouco do Quinteto Fantástico e também da briga entre o governador e o senador. Briga, será? E o Silas Câmara no aeroporto esperando o Amazonino. Vamos falar sobre isso também, e no dia seguinte, na caminhada do governador, nos bairros afetados pela cheia, lá na Raiz. O engraçado é o seguinte, desde o ano passado que o representante da CPRM está indo na Assembleia dizendo que vai alagar. Aí depois e temos falado também bastante aqui. Aí depois que alaga tudo, eles começam a fazer umas pontes e vão debaixo do chuva visitar o pessoal. É brincadeira. E o prefeito no aeroporto falando, eu não preciso visitar, não preciso ir lá. É verdade. O Júnior Lima, que é um artista, colocou ele chegando de Miami num avião anfíbio, né? O Júnior é fantástico. Mas vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza. Montreal. Esse foi
o Max Castro, Não Vou Ficar. Essa música é muito bacana, uma música muito antiga, nessa versão ficou bem legal. Pessoal, antes de voltar aqui pro Silvio, eu vou postar já aqui uma enquete no Twitter e no Facebook, para que você possa opinar, ouviu, Silvio? E até o final do programa a gente vai ler aqui algumas opiniões. O que você acha que o governador deve fazer com o Quinteto Fantástico? Perdoar, exonerar, mandar fazer o exame físico ou outros? Outros você decide, a sugestão que você tiver. Vamos lá, Silvio, e o Quinteto? Outra informação do Quinteto, desse concurso, é que o concurso era para ocupar as vagas que existiam nas delegacias da capital e do interior, e o Quinteto, apenas um, exerce a função de delegado, de fato, né? O restante, o Tomás Vasconcelos, que é o super secretário, né? Continua na secretaria. Inclusive, eu até li na internet que ele nem sabia como estava isso, não sabia. O cara entrou com recurso várias vezes e tal e aquilo, e saiu a decisão, ele nem sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se é verdade, mas eu até reputo, eu tenho alguma relação, acho o Tomás um cara... Eu sou da época que o Tomás era representante da Quibom. Eu era presidente do Grêmio do La Salle, a gente ia comprar picolé lá na Quibom para a festa junina do La Salle com o Tomás. E reencontrei o Tomás já secretário executivo. E para mim é uma decepção, assim, ver o nome do Tomás envolvido nisso, não só uma decepção, como algo muito temerário, porque é alguém que ocupa uma função muito estratégica e muito importante nos interesses do Estado. Mas eu quero acreditar que o Tomás não vai se abraçar nisso, até porque o cargo dele para ele a luta é absolutamente desnecessária. O cargo que ele ocupa é vitalício, por decisão da Assembleia. Então, para que ele quer ser delegado? Se como investigador ele já tem um cargo com status de secretário, que é vitalício. Um negócio meio sem sentido, entrar num desgaste desse por conta de algo absolutamente despropositado. Agora, me disser, o pessoal lá no Alô Amazonas disse que ele tirou 1 na prova discursiva. Nossa. Né? O Alô Amazonas, eu não sei se é verdade, mas eu fui entrevistado e o Wilson disse isso. O que é algo muito, muito temerário, né? Então, agora vamos lá para aquele velho problema, né? Além de todo mundo que fez o concurso, que se preparou para passar nesse concurso, que estudou, que foi prejudicado com isso, também sempre sobra, em todas essas situações, sempre sobra para o pessoal que está no interior do estado, que precisa da justiça, que precisa do poder da polícia e que infelizmente vai ser prejudicado novamente, porque essas pessoas não vão, né? No outro concurso da polícia a gente teve esse problema de gente que passou para servir no interior do estado e aí usou de uma amizade com um político aqui, outro ali, para vir trabalhar na capital, e aí deixando novamente o interior descoberto por esse atendimento da polícia, e agora novamente o interior vai ser prejudicado com isso, né? Nesse concurso, inclusive, da Polícia Civil de escrivão, dos outros cargos, agente, escrivão, eu estive lá com o delegado-geral pedindo que ele não aceitasse pressões para trazer gente do interior para a capital, porque o governo fez concurso para dotar as delegacias do interior de policiais. Se deslocar todo mundo para a capital por pedido de alguém, o cara, quando fez o concurso, ele sabia que ele tinha que se classificar entre os primeiros para ficar na capital. Se ele ficasse no final, ele ia ter que ir para o interior. Mas, infelizmente, o delegado-geral disse que alguns pedidos ele não tinha como não atender. E aí tirou um monte de bilhete da gaveta dele, nos mostrou, não deu para ver de quem era. Mas devia ser pessoas muito importantes, tanto que muita gente que deveria estar no interior já está na capital. O curioso também é que mesmo com tantos remanejamentos de capital para o interior, de quem que deveria estar lá e está aqui, você ainda enxerga, ainda vê, presencia muitas ausências nas delegacias. Você vai, em determinados horários você pode, principalmente nos plantões, e você chega lá e não tem gente, não tem delegado, tal. Então, é isso que também impressiona, que mesmo com esse remanejamento, você não consegue nem atender a capacidade da capital. Todo mundo que tem algum problema de noite, assim, teve aquele caso da assessora da Assembleia que teve esse problema também de noite, e precisa de fazer BO, algum tipo de coisa, sempre tem uma história de que não há gente para fazer, algum problema no sistema. A gente não precisa nem entrar em casos específicos, porque é só pegar e bota para você que está ouvindo o programa e ver. Pense você aí, você pode não ter passado, mas deve conhecer alguém que já passou por uma situação assim. Então isso é muito comum. Então, mesmo com o maior foco das pessoas na capital, você ainda encontra muitas ausências nesses serviços, que são essenciais.
E aí, Marcelo? Silvio, e essa briga do governador com o senador, parece que o clima esquentou entre os dois, né? Agora, o engraçado é o seguinte, é que o governador, ele dá um suposto grito de euforia, mas não demite nenhum dos secretários nomeados pelo senador. Quem manda no secretariado hoje é o senador Eduardo Braga. Ele é o chefe do Gedeão, ele é o chefe da Fazenda, como é o nome da Fazenda? Do ISPER, ele é o chefe do Alecrim, ele é o chefe do Ciência e Tecnologia, que um dia, inclusive, foi no programa dele de entrevista de rádio. Então, o governador ainda é o chefe... O senador ainda é o chefe dos secretários mais importantes do governo. Então, dá o grito de euforia, mas mantém pessoas sobre as quais ele não tem o comando em áreas estratégicas do governo. A Valdívia, da infraestrutura, o chefe também é o senador. É muito comum você ver pessoas do próprio governo dizendo que essa briga não existe. Que isso... As pessoas falam, não, você vai ver a Compec nos próximos dias, isso daí não teve nada, não tem nenhum atrito entre os dois. Mas você percebe o mal-estar, você percebe as mágoas que o governador tem da época em que ele era vice-governador. Ele mesmo fala, né? Eu tive que ouvir muitas coisas, isso e aquilo. Então as mágoas estão explícitas. Hoje o governador está no Diário do Amazonas, ele negou que existe a briga, não existe problema nenhum. Falou que já tem muitos problemas no Estado e ele não é a pessoa de brigar com as pessoas e não quer arranjar uma briga dessa para ele. Que continuam discutindo aliança e tudo mais. Eu acho que existe sim um atrito, na verdade está muito claro isso para quem lê, pode que as pessoas tentam defender, dizer que não existe nada, mas existe sim o atrito, existe esse mal-estar, mas claro que existem interesses políticos muito maiores. Eu acho que um atrito entre eles publicamente é prejudicial para ambos nas próximas eleições, então é muito melhor eles engolirem a seco o que a mágoa ou a raiva que um tem do outro, as desavenças que tiveram, pelo objetivo maior que é a política. Os interesses da manutenção da estrutura de poder que eles detêm no Estado são muito maior do que as vaidades e intrigas pessoais que os distanciam vez por outra, né? Na minha visão, principalmente que o ex-governador, o atual senador, ele faz questão de mostrar que ele que manda. Exatamente. Ele não é só aquele que fica mandando por trás, não, ele faz questão de mostrar que ele manda. Dizem que ele deu um chá de cadeira no governador e no vice. E o vice está numa situação muito difícil, né? Porque ele acende uma vela para uma vela para outra, né? Ele é apadrinhado do senador, mas hoje é vice do governador. E aí, no interior, o vice age sob orientação e atendendo aos interesses do senador. Mas em muitos locais, os interesses do PMDB, do senador, conflitam com os interesses do PSD, do governador. Então, o vice age com a estrutura do governo contra o partido do governador, em alguns casos. Essas contradições vão ser difíceis de administrar e até o final. Deve ser difícil para o senador assumir um cargo como esse, levando em consideração que ele já assumiu um cargo de imperador do Amazonas, né? Porque na época que ele era governador aqui, ele dominava tudo realmente, né? É verdade. Começaram a chegar aqui, Silvio, algumas sugestões do que o governador deveria fazer. Opa, manda aí. O Hugo Negreiros deu uma sugestão aqui inovadora. Ele votou em outros e disse que o governador deveria incinerar os 5. Nossa! Incinerar os 5. Tem mais uma pessoa aqui também que já deu uma opinião. A Daniela Araújo colocou um exonerar bem grande. O Marcelo Menezes também votou em outros. Colocar os 5 no pau de arara. A Pérola Bentes, exonerar. Incrível que a inteligência do Amazonas seja comandada por quem tirou 1 na prova discursiva. Incrível. Pérola, eu repito, isso foi uma informação dada lá pelo Wilson no Alô Amazonas, que eu reputo como verdadeira, porque não foi contestada até aqui por ninguém. E digo mais uma vez que eu lamento ver uma figura como o Tomás envolvida numa briga tão mesquinha como essa, alguém por quem eu tenho respeito. Certo. Ainda falando sobre essa briga, a opinião que eu tenho é que o governador ele quer discutir com o senador o candidato para as próximas eleições, mas o governador quer empurrar o candidato dele, que é o amazoniano. O senador quer empurrar o candidato dele para que ele consiga, mesmo no Senado, tendo o grande poder que sempre teve
anos aqui no Amazonas, né? Então, e o governador, sabendo do poder que tem hoje, por ser a figura mais alta no estado, não aceita esse tipo de coisa. Né? Vamos lá, vamos uma última rodada aqui na política e a presença do deputado federal Silas Câmara no aeroporto esperando o prefeito amazonino. Foi só para dar uma bênção? Uma recepção, acho justo. Foi só para dar uma bênção? Acho que sim. Foi só para abençoar a chegada depois de Miami, onde ele almoçou com meu amigo vereador Homero Miranda Leão. Homero, olha o regime, Homero. Esse negócio de ficar almoçando em Miami, né? com o amazonino, rapaz. Ele esteve recebendo o prefeito num dia, e no dia seguinte estava na caminhada com o governador Omar nas áreas de Manaus atingidas pela cheia, né? Então, e perguntaram até pelo prefeito, e o governador deu uma desguiada: eu estou fazendo o meu papel, não me interessa o que ele vai fazer, as pessoas que julguem o que acharem, tal. Mas realmente muito curioso, né? Porque eu tenho lido também que o Silas está tentando cavar aquela vaguinha de vice, ele tem o apoio das igrejas da Assembleia de Deus. O governador teve lá nos locais alagados, apesar da crítica de ter demorado na ação, né, para resolver os problemas. É um absurdo, um problema que você sabe que vai acontecer, você não tomar nenhuma medida preventiva, mas eu sempre acho importante essa presença física, é a presença do Estado, é o governador indo lá, olhar, ver qual é o sofrimento do povo. Isso toca o coração das pessoas de bem, e eu reputo o governador uma pessoa de bem, então eu acho importante a ida dele lá. Agora demonstra, por outro lado, a falta de sensibilidade e o absoluto descompromisso do prefeito, né? Que perguntado se ele não ia fazer a visita também, ele respondeu que não precisava visitar de ninguém. Quer dizer, a cidade está debaixo d'água, e o governador que tem que ir às ruas para ver a situação. E a tendência é piorar, ainda vai chover ainda por mais uns 40 dias aí. Faltam 30 centímetros, 30 e poucos centímetros para alcançar a cheia histórica, e isso vai passar tranquilamente pelo clima que a gente está tendo aí, chuva dia sim, dia não, dia também, vai passar. Vamos de música, e daqui a pouco a gente volta. Vamos falar do Flamengo, que hoje eu ouvi de manhã na rádio, que vai disputar um amistoso de graça lá em Caxias do Sul. Legal. De graça, pô. De graça. O time disse que não ia pagar, porque eles estão de férias, era uma forma de manter o time em atividade. Então, quem precisar do Flamengo, pessoal da minha pelada, ali na Ponta Negra, se precisar de um sparring aí para o próximo sábado, só é ligar para Patrícia Amorim, que tem uma disposição, não está cobrando nada para jogar amistoso. Também não está valendo nada. 3B. Vamos de música. Beleza. Finalzinho aqui. Até agradecer. Pessoal, depois de YouTube, eu quero registrar aqui a ligação do deputado José Ricardo. Já é nosso convidado aqui para o próximo sábado. Então, no próximo sábado, às 11 horas, aqui no Entre Amigos, estará o Silvio, o Andrés e o deputado Zé Ricardo. Eu estarei numa atividade política lá em Parintins. Então, o deputado Zé Ricardo estará aqui no próximo sábado. Mas quero registrar que o deputado Zé Ricardo fez a ligação. A nossa inabilidade aqui com a mesa não permitiu colocar no ar, mas o deputado Zé Ricardo registra que o problema no interior não é só a falta de policiais, também a estrutura muito precária das delegacias, a falta de viatura, a falta de equipamentos, as péssimas condições de trabalho dos policiais que estão lá, e também registra o deputado Zé Ricardo a falta de defensores públicos. Por conta do concurso frustrado, só há defensor público fixo em Presidente Figueiredo. O deputado Zé Ricardo tem feito muitas viagens pelo interior, e nessas viagens sempre visitado as delegacias e registrado esses problemas. Ainda que você tenha juiz, ainda que você tenha promotor, sem defensor público não existe acesso democrático ao Poder Judiciário e nem garantia de direitos. Portanto, eu quero aqui avalizar as palavras do deputado Zé Ricardo e confirmar o convite que ele estará aqui no próximo sábado. O deputado Zé Ricardo é alguém que eu tenho muito orgulho de dividir o parlamento com ele. Só rapidinho, já estamos acabando aqui, nem vai dar para brincar com o teu Flamengo, mas tem muitas respostas aqui para a nossa enquete. O Nildo diz que tem que exonerar e processar. O Saulo Almeida, na boa, acho que os mesmos devem devolver o dinheiro que ganharam durante esse período e perder os cargos até hoje exercidos. Sem falar que o delegado-geral deveria ser exonerado do cargo por prevaricação.
concordo com o Saulo. A minha opinião é a mesma do Saulo. O Paulo Oliveira faz aqui um comentário irônico, transferir para a inteligência do governo. O Antônio Guimarães, faltou a opção pizza. O Arnaldo Bastos, exonerar. Está na cara que isso é pilantragem das antigas e das grosseiras de favorecimento que a gente pensa que já parou e não existe mais. Até parece que não existe mais. Talvez não assim tão descarado. O Saulo diz que, na verdade, o governador não pode fazer mais nada porque ele já cometeu o erro de nomear. Ele pode sim, Saulo. A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal diz que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Portanto, ele pode e deve anular o ato de nomeação. Se não anular, estará cometendo crime de improbidade administrativa e eu passarei o constrangimento de ter que ajuizar a ação contra ele por isso. Então, pessoal, eu já vou encerrando aqui, só faltam 2 minutos. Silvio, suas considerações finais e o Andrés. Você falou de viagens para o interior do deputado José Ricardo. Eu também quero lembrar aqui de um deputado também que faz muitas viagens pelo interior. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Apesar dessas viagens sempre estarem ligadas com a presença do governador ou da primeira-dama. Se eles estão no interior, ele está lá. Se eles estão na capital, ele está por aqui. Apesar disso, é uma boa que ele esteja por lá. Um abraço para o meu amigo, o deputado Josué Neto. Ok. Andrés. Não, eu queria mandar um abraço. Tem uns amigos que... Pois é, né? Eu fiquei esperando ansioso aqui pra gente falar o nome. Tem uns amigos que não precisa o cara ter inimigo, não. Esse Silvio, o cara é bom ser inimigo dele, que pelo menos sabe que ele não vai fazer essas gracinhas. Se bem que ser amigo do Silvio também, né? Não é grande coisa também. Eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mandar um abraço para as pessoas que acompanharam o programa de hoje, que continuem ligados na Vox e que sábado que vem estaremos aqui de novo com mais informação. Eu quero mandar rapidinho, eu vou parabenizar o Mêncios Melo, que está publicando aqui que o material da banda dele, da Zona Tribal, foi publicado na revista New Music Express, que é uma revista tradicional de música publicada desde 1950. Parabéns aí ao Mêncios e a toda a turma do Zona Tribal, uma turma por quem eu tenho muito carinho. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da comunidade do Aleixo, que está ouvindo a rádio. A minha mãe ouve o programa, cara, ela fica chateada quando me chama de chato, bicho. Beijo, mãe. Pô, desculpa. Vocês me acompanham pelo Twitter. Mas Silvia, ela entende, mãe é assim, mãe nunca vê defeito na gente. Só uma pergunta, ela tem Twitter? Não tem compreensível. Twitter. Tá compreensível. Brincadeira, como é o nome da tua mãe? Dona Eliana. Dona Eliana, é brincadeira, viu? Eu digo que ele é chato com carinho, igual ele perturba as pessoas também com carinho. A senhora não viu o que ele fez com o Josué Neto agora? Pessoal, acabou o nosso tempo, obrigado, valeu. Quer falar alguma coisa bem rapidinho, Silvio? Twitter, @SilvaSilva e o blog parcialmenteparcial.com.br. Se você quer ter paz na sua vida, não siga. Um abraço, valeu, tchau, até a próxima. Tocar uma música aqui enquanto chega a turma do programa Vestindo a Camisa. Vestindo a Camisa. Que hoje com a Derbaulana. É verdade. Derbaulana, isso aí. Peraí, deixa eu acertar.